Em Mateus 7, do 13 ao 14, diz assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Certa vez li uma frase em algum lugar: a terra é o único inferno do qual o cristão passará e o único céu que o ímpio provará. Ser cristão implica nadar contra a maré e contra um sistema mundano caído. Sofrimento acompanha o cristão de forma inevitável. Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus também disse em várias passagens o preço de ser seu discípulo. E ele alertou que aquele que não toma sua cruz e não nega a si mesmo não pode ser o seu discípulo. Seguir a Cristo é desconfortável, é doloroso, exige renúncias, porém vale a pena. Quando ele fala sobre a porta ser estreita, fala de algo difícil. Nós vemos mundo afora a igreja perseguida, do quais cristãos têm entregado as suas vidas, eles têm sido torturados, mortos, perseguidos em nome de Cristo, e eles não negam a sua fé, independente do que aconteça com eles. Mas nós vemos aqui no Brasil, por exemplo, a igreja que preza ao seu máximo pelo conforto. Existem igrejas com área VIP, da qual você paga um pouquinho a mais para conseguir sentar nos melhores lugares, nos mais confortáveis, onde tem tudo do bom e do melhor. Mas quando nós olhamos para essas igrejas perseguidas atualmente, que existem atualmente, nós vemos pessoas se enfiando em túneis subterrâneos, se enfiando no meio do mato para conseguirem adorar o Senhor. E nós aqui, no maior conforto de todos, quando algo acontece nas nossas vidas que nós temos que sair dessa zona de conforto, nós retrocedemos. Todas as pessoas na Bíblia das quais foram usadas por Deus, primeiro Deus tirou essas pessoas da zona de conforto. Abraão é o exemplo disso. Antes de Abraão ser pai de multidões, antes de Abraão ter o filho da promessa, Isaac, o que Deus pediu para ele? Sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te ordenar. Então, o primeiro passo que Abraão deu, o primeiro passo que Deus mandou Abraão dar, foi sair da zona de conforto. Deus pediu para que ele saísse do meio da parentela dele e fosse para uma terra da qual ele não conhecia. E esse é um exemplo do desconforto que o Senhor gera em nós para que nós possamos cumprir a nossa missão aqui na Terra. É extremamente difícil falar sobre os cristãos serem perseguidos, é extremamente difícil falar que nós seremos perseguidos, seremos proibidos de professar a nossa fé, porque nós simplesmente não queremos. Existe uma massa muito grande de pessoas aqui no Brasil e ao redor do mundo inteiro que estão se convertendo ao cristianismo, mas a pergunta é: essas pessoas que estão se convertendo ao cristianismo, esse tanto de famosos que estão se dizendo se tornarem cristãos, esse tanto de principalmente jovens e adolescentes que estão se convertendo, quando vier a tribulação, quando vier a dificuldade, quando chegar o momento em que nós não vamos mais poder professar a nossa fé, será que eles vão continuar colocando nas redes sociais que são cristãos? Será que essa moda vai continuar mesmo depois que a dificuldade vier? Outra vez, Jesus diz que antes de segui-lo deveríamos sentar e calcular o custo, ver se realmente iremos até o fim. Quando ele nos convida a ser seus discípulos, é como se estivesse perguntando: está mesmo disposto a morrer todos os dias por mim? Está disposto a abrir mão dos seus planos por mim? Está disposto a abandonar tudo que você tem e deseja por mim? Então, mais do que calcular o custo e pensar que nós vamos sofrer perseguições, que nós vamos ser humilhados, nós devemos pensar no mais difícil, que é crucificar a nossa carne e as nossas paixões, os nossos desejos todos os dias, que isso
sem dúvida, é a maior luta de um cristão. Não é contra simplesmente o sistema mundano, mas é contra nós mesmos, contra a nossa carne. Que essa pergunta ecoe em seu coração. Está mesmo disposto a seguir a Cristo de todo o coração? Seguir a Jesus não é frequentar a igreja, é renunciar absolutamente tudo que temos e desejamos ao seu senhorio. Pense por um momento se você realmente está vivendo para Cristo. Pense se está preparado para passar por qualquer coisa por amor a Jesus, assim como aqueles cristãos na igreja primitiva passaram.